Beleza, vamos lá. Acho que é esse aqui ainda, né? Não, já tem um outro aí. Não é nesse. É nesse. Isso. Então tá, vamos lá. Onde a gente parou na última aula, né? Na verdade, só uma recordação rapidíssima, né? A gente falou basicamente na aula passada de lei de Ohm, né? A lei de Ohm sozinha não é capaz de resolver os circuitos, certo? Você precisa ter mais alguma coisa. Nesse caso, a gente precisa, nesse caso, trabalhar com mais duas leis, que são as leis de Kirchhoff, que eu vou falar sobre elas agora, tá? Ok? Mas o que a gente falou, basicamente, foi da lei de Ohm, V igual a RI, aí a gente viu potência, fez alguns exemplos, também vimos, né, o que era nó, né, o que era um laço independente, né, isso tudo a gente viu, ok? O que era um ramo? O ramo é o mais fácil de todos, é só o elemento de circuito, né, excluindo, claro, os curtos-circuitos não são considerados ramos, né, ok? Então vamos lá. Lei de Kirchhoff das correntes, LKC, é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Também a LKT. Então a lei de Kirchhoff das correntes, o que ela fala? Ela diz o seguinte, que a soma algébrica das correntes que entram em um nó, essa é a mais simples de lembrar, né? É igual, né? Ou um limite fechado, isso eu já falei na aula passada. É muito importante usar isso aqui também. É zero. Por que é muito importante? Porque aqui eu até já tenho desenho. Eu fiz na aula passada, mas já tenho o desenho feito aqui. Né? Olha só. Né? Se você tem um nó aqui, o que ele quer dizer é o seguinte. Ó. Somatório das correntes. Somatório com sinais, viu, pessoal, das correntes, né, que entram em um nó, né, é igual a zero. Aí, entra ou não? Somatórios das correntes em um nó é igual a zero. A gente usa corrente que entra como sendo corrente positiva, mas, teoricamente, você pode até usar um outro, como é que é? Uma outra convenção que vai dar certo, desde que você fale, né? Se você disser que aqui entra num nó negativa, as que saem vão ser positivas, tudo bem? Mas, na verdade, é mais simples lembrar que entra é positivo ou que sai é negativa. Ainda tem, na verdade, eu na maioria das vezes nem uso essa convenção, eu uso essa aqui, ó, a lei de Kirchhoff para mim, né? Essa aqui, ó, é a que eu uso mais, ó. Soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem. Se você colocar, né, aqui, ó, seria, aplicando aqui nesse exemplo aqui, ó, seria I1, somatório, né, de igual a zero, seria I1 menos I2 mais I3 mais I4 menos I5 igual a zero, tá? E aí? Então aí você, na verdade, se você passar os valores negativos para o outro lado e considerar, né, aqui somatório das que entram igual ao somatório das que saem, né? Só que aí, é claro, não é algébrico, certo? Não tem um sinal. Então, o que entra é o que sai. Faz sentido pra caramba, né? Não só num nó, mas também num percurso fechado, ó. Aqui o percurso fechado. Tá? Quando é que você vai usar o percurso fechado? A gente vai dar um exemplo. Às vezes, notem, não é que você precise usar o limite fechado
para trabalhar com as leis de Kirchhoff. Porém, né, o que acontece? Quando você trabalha com esse limite fechado, né, você tem uma coisa interessante. Você pode ignorar o que está acontecendo lá dentro, né? Então, o que está acontecendo lá dentro, você pode ignorar. Então, alguns problemas a gente consegue resolver usando esse limite fechado. A gente vai dar exemplos para vocês, tá? Então, essa é a lei de Kirchhoff das correntes, tá? Muito interessante, porque aí agora a gente vai conseguir... Qual é a ideia, né? Lembra que eu falei para vocês? O curso é um curso de circuitos elétricos, né? Então, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer é resolver o circuito. Resolver o circuito é justamente você fazer o quê? Você pegar as equações todas do circuito e conseguir obter informações que você deseja. Uma corrente, um resistor, né, uma determinada tensão. Isso é resolver um circuito, tá? Então, a gente, só com a lei de Ohm e com a lei das potências, até dá para resolver alguns circuitos, né? Porém, não dá para resolver qualquer um. Legal? Então, a gente vai agora, né, trabalhar com uma outra lei, né, com outras duas leis. A primeira lei de Kirchhoff das correntes, né, mas agora a lei de Kirchhoff das tensões, né? Aí, o que ele fala aqui só tem um detalhe importante. Então, ele fala assim, ó: a lei de Kirchhoff da tensão, para tensões, né, das tensões, diz que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado ou laço é zero. Se é a soma algébrica, olha só, aí é importante, né? Eu não uso essa forma alternativa, não, tá? Eu não uso essa forma alternativa. Já na lei de Kirchhoff das correntes eu uso a forma alternativa. Mas se é soma algébrica, você tem que gerar um padrão, digamos assim, para trabalhar com as tensões e com as correntes, certo? Como assim padrão? É o seguinte: você vai percorrer o caminho fechado, né? Então você vai em torno de um caminho fechado, tá? Então, né, você escolhe um caminho primeira coisa. Depois, escolhe um ponto do caminho, percorre o caminho. Deixa eu até fazer isso aqui para cima para não ficar feio. E volta ao ponto inicial. Ok? E aí tem um detalhe, tá? Que detalhe é esse? Você vai escolher um caminho. Aqui, por exemplo, ó, caminho fechado nesse circuito só tem um. Tá fácil de ver, né? Ok? Tem um laço aqui só tem. Quantos ramos tem esse circuito? Pergunta. Hein? É fácil. Quantos ramos? 5, certo? Por quê? Tem 5 elementos, certo? Quantos nós tem esse circuito? Hein? Vamos lá, pessoal, sem medo. Erra com vontade. 5, olha só, 2 elementos se conectam, um nó, 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 certo? 5, legal? Caminho só tem um, né? Um laço, certo? Só tem um, tá? Não tem caminhos alternativos aqui que você possa começar no ponto e voltar no ponto que você começou, certo? E agora o que é importante, como é que você faz a soma algébrica? Como é que você faz isso? Isso é importante, hein, pessoal?
Eu diria que é o mais importante. E não é nada difícil. Você pode escolher a direção que você quiser. Aqui eu estou fazendo... Eu vou sair desse nó aqui. Ó, desse nó 1 aqui. Vou percorrer no sentido que já está aqui, que é o sentido horário. Podia ser no sentido anti-horário. Não tem problema nenhum. Certo? Notem. Vocês já vão colocar as correntes aqui, né, no circuito. Como só tem um laço, só tem uma corrente, tá certo? Quando você coloca a corrente, ó, é uma só. Tá? Quando você coloca a corrente, você já determina quem são os mais e menos do circuito, nos elementos aqui. Mais, menos, mais, menos. Aqui, ó, ele deu, como ele não é um resistor, eu não sei o que é, ele que colocou lá no exemplo qual era a direção mais menos, tá certo? Mas se não tivesse nada nesse circuito, se não tivesse o mais e o menos nesse circuito, eu poderia ter colocado, né, eu poderia ter colocado dessa forma que já está aqui, o mais menos. Aí as fontes já têm os mais menos delas, elas não têm a ver com a convenção passiva, certo? Ok? Legal. Inclusive essa fonte aqui poderia estar assim, ó, poderia estar assim, certo? Até vou deixar ela assim de propósito, tá? Porque a corrente está passando e está entrando nela, não interessa. Eu escolhi um sentido da corrente. A partir do momento que eu escolhi o sentido da corrente, eu tenho como... A gente vai trabalhar, pessoal, só por enquanto com elementos resistivos. Escolher um sentido da corrente, elemento passivo, né? Entra pelo mais, sai pelo menos, certo? Entra pelo mais, sai pelo menos. Então, vou até fazer diferente aqui e vou fazer a lei de Kirchhoff das tensões. Olha só. Agora que é o importante, né? Você vai percorrer, então você vai começar aqui nesse nó. Olha só, isso é importante. Tá ok? Você vai começar aqui. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó, esquece a corrente. Tudo bem que a corrente está no mesmo sentido, mas esquece ela. Você tem que percorrer num sentido. Eu poderia percorrer no sentido oposto. Certo? Que não ia dar problema nenhum. Aliás, tudo bem. Tá, eu poderia até assim, eu não vou fazer isso para não complicar tanto a vida, mas vou percorrer no sentido horário aí. Olha só, qual é o primeiro sinal que você encontra? Concorda que é negativo? Não é o primeiro sinal que você encontra ali? No elemento? É o primeiro sinal que você encontra no elemento. Então você vai escrever assim, menos V1. Que o sinal é negativo. Continuando. Qual é o primeiro sinal que você encontra nesse resistor aqui? Então você bota mais V2. Certo? Qual é o primeiro sinal que você encontra nesse resistor aqui? Mais V3. Agora a fonte, até inverti de propósito. Qual é o primeiro sinal que você encontra? Mais. Então é mais V4. E qual é o primeiro sinal que você encontra aqui em V5? Aqui, eu estou fazendo isso. Qual é o primeiro sinal? Mais. Isso tem que ser igual a quanto? Pronto. Não pode errar isso. É isso que vocês erram. Tá? É isso que vocês erram. Claro, vocês erram também, por exemplo, a corrente está entrando assim no resistor e vocês colocam menos mais. Está errado. Tá? Aí se tiver entrando menos mais no resistor, é porque o cara que colocou lá colocou errado de propósito. De qualquer maneira, você vai colocar menos, vai aparecer que depois a corrente está ao contrário, certo? Que a corrente está ao contrário. Tá legal? Eu vou fazer um exemplo assim, tá? Para vocês não se confundirem. Mas se não tem nenhum sinal mais e menos, é porque você vai colocar, ok? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Então aqui a gente vai ter aqui V1 é igual a V2, passando V1 para o outro lado, né, e arrumando a equação.
Pronto. A tensão V1 é a soma de todas as outras tensões. Não é assim, né? Porque teoricamente no livro lá vai estar ao contrário, porque eu inverti aqui essa fonte de propósito, tá? E aí você vê, você tem como cálculo, você vai levantar equações em cima disso aqui, né? Por exemplo, V1 e V2 são valores conhecidos, né? Já V3, V4 e V5, você não conhece, mas você de repente consegue fazer uma relação usando a lei de Ohm. Como assim? Não vai ter uma corrente só, que é essa corrente I aqui, não é? Não vai ter uma corrente só tem um laço, tem uma corrente, certo? Ok? Né? Todos os nós, todos os elementos estão em série. Se todos os elementos estão em série, né, apesar de você ter 1, 2, 3, 4, 5 nós, a corrente é a mesma. Elementos em série, a corrente é a mesma. A gente já viu isso, tá? Quando a gente falou de nó, certo? Nó une dois elementos, só dois elementos, certo? Desculpe, só dois elementos não. Une dois ou mais elementos, mas se são só dois elementos, os elementos estão em série e a corrente é a mesma, até pela lei de Kirchhoff das correntes. Concordam que a corrente é a mesma? A corrente que entra no nó é a corrente que sai. Legal? Ficou entendido? Tá? Eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes aqui o tempo todo. Aqui, aqui, aqui e aqui. A gente chega à conclusão que a corrente é a mesma e que todos os elementos estão em série. Certo? Legal? E aí? E aí você pode levantar mais equações. É isso que a gente vai fazer agora, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, exemplo, tá? Exemplo, ok? Só que depois eu vou colocar um exemplo meu aqui para entender depois melhor como é que a gente faz. Então, ó, para o circuito da figura 2.1, determina as tensões V1 e V2, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, quantos ramos eu tenho nesse circuito? Quantos ramos eu tenho nesse circuito? Vamos lá, pessoal, é fácil pra caramba, não tem como errar o número de ramos. Hein? 3, tá certo? 3, legal? Ok, então, por exemplo, está um quadrado, mas eu poderia ter feito um triângulo, concorda que eu podia ter feito um triângulo? 3 ramos, beleza, legal. Aí ele fala assim, determina as tensões V1 e V2. Aí você vai fazer o quê? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, pode ser qualquer sentido, viu, pessoal? Não tem problema. É fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui, né? Eu vou fazer até marcando bem aqui, eu vou criar, né, um sentido de corrente, tá? Então, eu vou dizer que a minha corrente está passando assim, ó. Tá? Ela sai daqui, ou ela sai daqui, tanto faz, né? É a mesma coisa, né? Eu só botei assim para ficar uma corrente só. Só tem uma corrente. Por que só tem uma corrente? Porque eu tenho 3 elementos em série, certo? Então, pela lei de Kirchhoff, né, das correntes, ó, o que vai acontecer? A corrente que entra aqui é a corrente que sai aqui, a corrente que entra aqui é a corrente que sai aqui, né? A corrente que entra aqui é essa corrente aqui, né? Tudo a mesma corrente, tá? E aí, ó, eu vou ignorar no problema, eu vou ignorar não, né? Eu vou usar a convenção, isso é sempre que tiver um problema que vai contra as convenções, encaixa ele nas convenções. Como assim? Vou explicar, tá? Olha só, a corrente não está entrando no resistor? Não está? E aí ele está colocando assim, mais e menos. Beleza, perfeito. Perfeito. Legal? Beleza, não tem problema. Tá certinho. Ok? Ok, vamos continuar. A mesma corrente aqui, tudo I, né? I, tudo aí, né? Agora ela está entrando no resistor, certo? Está entrando no resistor. Está entrando no mais? Não. Então, galera, eu vou forçar a entrar no mais. Como assim? Eu vou fazer isso aqui. Você concorda comigo que se eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer isso? Concorda comigo? Agora está entrando no mais. Beleza. Mas virou menos V2, não virou menos V2?
Virou menos V2. Legal? Certo? Ok. Beleza, e aí? Vai continuar, tá? Aí ele vai fechando, e aí agora não preciso fazer mais nada, porque aqui, ó, aqui não tem como mudar, né? Não dá para mudar aqui. Até dá, né? Você só inverte e coloca menos 20, também daria certo. Tá ok? Beleza. Quais as leis que a gente já conhece? Kirchhoff, lei de Kirchhoff, né? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, certo? E aí? E aí agora a gente vai usá-las, tá ok? A gente vai usá-las, tá? Então, primeira, vamos ver por quê? Porque eu preciso encontrar, porque ele falou assim, as tensões V1 e V2, tá? Vamos ver, o que é que eu conheço aqui, né? Eu conheço as resistências, eu conheço a fonte, certo? Tá? Eu não conheço aqui a corrente, certo? A corrente, legal? Mas eu conheço as resistências e eu conheço a fonte. Eu também não conheço o V1 e o V2, certo? Eu também não conheço o V1 e o V2, legal? Então, se eu tenho três coisas que eu não conheço, eu preciso descobri-las, eu preciso de levantar pelo menos três equações, certo? Independentes. Concorda comigo? Legal? Bom, vamos lá, vamos começar usando a lei de Kirchhoff das tensões, seguindo aqui o sentido da corrente. Tá ok? E aí a gente vai escrever, ó. Vamos lá. Vamos lá, vai ficar... começando aqui, ó. Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Então é menos 20. Certo? Qual é o primeiro sinal que ele encontra aqui? Mais V2. Certo? Qual é o primeiro sinal que ele encontra aqui? Ele encontra o mais. Só que o valor dessa fonte, quanto é que é? Então é que é mais o quê? Concordam que é assim que eu vou fazer? É mais menos V2, certo? Que mais? Acabou. Não acabou? Não voltou ao zero? Isso aqui vai dar igual a zero. Quantas equações? Uma. Quantas incógnitas? Né? Duas. Não dá só com essa equação, certo? Você chamou menos V2, menos V1 e menos V2. Não, eu chamei V2... Não, V2, calma, não botei isso, né? Desculpa. Eu fiz isso aqui. Tá, desculpa. É isso que você estava falando? Isso. Tá, desculpa. Escrevi errado. Agora que eu vi. Legal. Continuando. Eu tenho duas equações, uma equação e duas incógnitas. Não dá para resolver, concorda comigo? Dá para usar outra lei aqui? Pior que não dá, porque a lei de Kirchhoff outra lei de Kirchhoff não dá. Porque a lei de Kirchhoff das correntes só me diz que a corrente é uma. Vocês estão entendendo, mas não diz o valor dela. Eu não sei quanto é que ela vale. Mas eu posso usar a lei de Ohm, certo? Então, lei de Ohm. O que vai acontecer aqui? Pela lei de Ohm, V1 é igual a quanto? A 2 vezes I1. 2 vezes I. Certo? Só tem uma corrente. Concorda? Está entrando. Pela lei de Ohm, você tem isso aqui, ó. R, VR, a corrente é I. Você sabe que... VR, pô, tô maluco aqui. VR é igual a R vezes I. Positivo, tá? Positivo. R vezes I positivo. Legal? Então, o VR, digamos assim, positivo é igual a isso. Legal? O que vai acontecer aqui, né? Continuando, quem é o V2? Na verdade, olha só, concorda que isso aqui é menos V2? Por que menos V2? É que você está pegando pelo ponto que entra e o ponto que sai. Aí o VR aqui, ó, compara com essa figura, vai ser menos V2. Concorda comigo que vai ser menos V2? Estão vendo o que eu estou falando?
O VR agora é menos V2. Menos V2 é igual a quanto? 3 vezes I. Pronto. Agora eu consigo, né, digamos, equacionar, né, a minha equação. Tá? Eu posso fazer essa minha equação aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou equacionar, não, consigo solucionar o meu... Equacionar a equação é ótimo, né? Consigo solucionar o meu sistema, tá? Consigo solucionar o meu sistema. Por quê? Porque eu vou pegar esse V1 que está aqui, ó, e vou substituir ali, certo? Vou pegar esse V2 que está aqui, ó, esse menos V2 que está aqui, e vou substituir aqui, certo? Ok? Ok? E aí? Se a corrente que passa no resistor ali ela vai baixar o V1, não tem como. Sim, não. É isso, claro que sim. É o que eu vou fazer. Sim, mas eu justamente para eu achar eu preciso de mais uma equação, que é a lei de Kirchhoff das tensões. Por isso que eu estou. Porque eu não tenho V1, então é 2I. Eu não sei quanto é que vai ser. Vai depender do V1. Vocês entenderam? Só que eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o I, é o mais fácil, né? Eu substituo em cima. Concordam comigo? Fazer esse sistema, o mais fácil é usar substituição aqui. As duas equações de baixo substituindo a de cima. Vai ficar tudo em função, vai ficar uma só em função de I. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Ó, vai ficar menos 20 mais V1, 2I, mais menos V2 mais 3I é igual a 0. Certo? Aí que vai ter 5 5i é igual a 20, certo? Tá tudo certo aí? Sim. Ok? E I é igual a quanto? 4 amperes. Ele não perguntou o que era I, certo? 4 amperes. Legal? E aí? Né? E aí você tem, para encontrar V1 e V2, substituir esse I agora aonde? Nessas duas equações. Certo? Então você vai ter que V1. Olha como é que vai dar certinho. V1 vai ser igual a 2 vezes I, que é 4, que vai dar quanto? 8. Menos V2 vai dar quanto? 3 vezes I, né? 3 vezes I, não, 3 vezes 4, que vai dar o quê? 12. O que quer dizer que V2 vai ser igual a quanto? Que é exatamente o que ele quer. Tá? Eu não sou chato não, mas é bom botar as unidades. Tá? Eu vou apagar tudo que eu coloquei aqui na figura, só para vocês verem, né? Que olha só, eu inverti só para ficar mais fácil fazer a lei de Kirchhoff das tensões, para manter minha padronização. Passa uma corrente, ela tem que entrar no positivo e tem que sair no negativo. Se ela tem que entrar no positivo e tem que sair no negativo, eu inverti o V2 aqui. Só que quando eu inverto, o que acontece? Tem que trocar o sinal. Vê que deu certinho. Se vocês fossem fazer, né, esse circuito, muita gente faz assim, ó. Tem gente que faz diferente. Tem gente que calcula esse circuito da seguinte maneira. Ele coloca aqui assim e chama isso aqui de V2 linha. Certo? E aí ele escreve assim, ó, V2 linha é igual a menos V2. E está correto, concordam comigo? Eu inverti, V2 linha é o menos V2. Só que aí, galera, você vai usar mais uma equação ainda, né? Tá certo? Não precisa, você pode fazer o que eu fiz aqui direto. Mas pode fazer assim também se você achar mais tranquilo, não tem problema. Aí ele vai encontrar que o V1 vai ser 8, que o V2 linha vai ser 12, e aí o V2 normal vai ser menos 12. É um problema fácil, mas, né, que às vezes causa confusão. Tá legal? Né? A mesma coisa vai acontecer agora nesse exemplo aqui, ó. Tá? Professor, oi. O 20 ficou negativo? Como o quê? Por que o 20 ficou negativo? O 20 ficou negativo aqui na equação? Ah, porque eu falei. Ó, volta. Olha aqui. Escolhe o caminho fechado. Escolhe um ponto do caminho. Beleza. Percorre o caminho e volta ao ponto inicial. E aí eu falei, você percorre, aqui eu expliquei, ó,
O primeiro cara que ele bate é o valor que você vai usar. Ó, o primeiro cara que ele bateu é o valor que você vai usar. O primeiro cara que ele bateu, ó o caminho aqui, né? É isso aqui, é o valor que você vai usar. O primeiro cara que ele bateu, eu poderia colocar aqui, mais V linha, mais V2 linha. Tá entendendo o que eu tô falando? Certo? Poderia ter colocado aqui. Mas eu já coloquei direto o quê? Eu já coloquei, em vez de V2, ó, eu botei um mais, deixa eu botar aqui com bem grosso, um mais aqui e um menos aqui, certo? Aí eu botei aqui, como ele inverteu, né, a posição, aí eu botei um menos V2, então é mais menos V2. É como se menos V2 fosse o valor da coisa, tá certo? E faz sentido mesmo, tá ok? É, porque eu inverti e isso aqui ficou mais e isso aqui ficou menos. Se eu inverto, isso aqui tem que aparecer, tá? Ok? Como a corrente está entrando no mais e saindo no menos, aí é mais, ó. Mas aí é mais o que? Mais o valor. O valor é esse cara que está aqui, ó, que é menos V2. Então, ó, o valor é esse cara que está aqui, que é menos V2, certo? Ok? Vou fazer a mesma coisa agora aqui também, ó. Ele já meteu a corrente aqui, não meteu a corrente no exemplo de baixo? Não meteu? Beleza, o que vai acontecer aqui? Ó, eu até posso fazer assim, né? Mas, vamos lá. Não vou inverter dessa vez, não. Vou fazer contando menos também, dá certo também, tá, pessoal? Dá certo também. Então, olha só. Só que aqui, ó, eu não vou inverter esse aqui, porque ele aqui já colocou mais e menos assim. Então, não vou inverter, não. E vamos ver se vai dar certo também, né? Dessa forma que eu acabei de colocar. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou agora vou percorrer, né, esse circuito usando o sentido aqui horário, certo? Vou começar nesse ponto aqui, vou andar no sentido das correntes, certo? E vou colocar aqui o que? Vou colocar aqui os valores que nós temos, tá certo? Então vamos lá, ó, comecei aqui, qual é o primeiro valor que ele encontra aqui? É o menos, certo? É o menos, legal? O que vai acontecer aqui? Vou ter, então, menos 12, ok, aqui, quanto é que eu tenho? Eu tenho I, né, e eu tenho 4I, eu já vou colocar agora o V, chamar isso aqui de V1, vou botar assim, mais V1, certo? Depois eu modifico. Depois eu tenho uma fonte aqui, ele está entrando pelo mais aqui, né? Então é mais V1. Aqui ele está entrando pelo mais, quanto é que vale? Mais 2 V0. Aqui está entrando pelo menos, vale quanto? Menos 4, certo? Aqui ele está entrando pelo menos, concordam? Então eu vou colocar menos V0, certo? Menos V0, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? A 0. Quantas equações eu tenho aqui? Hein? Quantas equações eu tenho aqui? Uma equação. Quantas incógnitas eu tenho aqui no problema? Né? Eu tenho duas aqui, nessa equação eu tenho duas, V1 e V0, certo? Na verdade ele até me pede, né, o I, mas o I eu vou sair rapidinho por lei de Ohm, tá? Mas entenderam que está faltando mais uma equação aqui? Entenderam? Olha só, quanto é que vale V0? Do jeito que está, a corrente está entrando aqui assim, ó. Concordam comigo? A corrente está entrando aqui, concordam? Não é? Ok? Está ao contrário, digamos assim. Concordam que está ao contrário? Certo? Então eu poderia escrever o seguinte, eu posso tirar o valor de V0, baseado nisso aqui, escrevendo assim, ó,
eu não vou fazer mais e menos, mas eu poderia ter feito assim, mais e menos. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui assim, ó. Que é a mesma coisa, vocês concordam comigo que é a mesma coisa? Eu inverter? Sim ou não? A gente já mostrou. Inverte o sentido da corrente, inverte o sinal da corrente. Tá? Eu fiz o sinal invertido aqui, não fiz? Agora eu posso escrever que V0 é igual a R vezes a corrente que está passando, assim? Posso. V0 é igual a 6 vezes menos I. Por quê? A corrente agora não é assim? É como se fosse assim. Vocês concordam que é como se fosse uma corrente I' aqui? Concordam? Se fosse uma corrente I', V0 não ia ser igual a 6 vezes I'? Mais V0, né? Porque aqui, ó, né? Mais menos. Não é isso que a gente faz? Não ia ser isso? Mas esse I' aqui quanto vale? Menos I, né? I' é o I no sentido contrário, né? Você pode até imaginar, pode até usar a lei de Kirchhoff para isso, né? Lei de Kirchhoff das correntes, ó. Se diz que... Qual a necessidade de fazer essa inversão aí? Se fizesse com o valor não posso usar o V0 aqui do jeito que está, porque o V0, se você usar o V0 sem essa inversão, o que vai acontecer? Esse V0 é negativo. Por que esse V0 é negativo? Porque a corrente está entrando pelo negativo e está saindo pelo positivo. Poderia usar, certo? Poderia usar. É o V0 que está aqui. Legal? Mas você tem que... Esse V0 vai ser usado em outro ponto do circuito. E isso é um problema. Tá ok? Isso é um problema. Tá legal? Você podia inverter tudo se você quisesse, não ia dar erro. Tá? Como assim? A corrente, mas ele já dá a corrente aqui do jeito que força isso. Tá legal? Eu estou só entendendo como é que as coisas funcionam. Quanto é que vai ser o V0 então? Né? Esse V0 aqui não vai ser 6 vezes I, né? Ele vai ser menos 6 vezes I. Por isso que eu tenho que usar isso, por isso que eu tenho que fazer essa inversão. Vocês entenderam? Ok? Então agora eu vou colocar aqui dentro, né? Mesmo assim não vai resolver meu problema. Como assim não vai resolver meu problema? Vou explicar. Ó, vou usar agora aqui o V0 é igual a... Tá assim... menos 6i, certo? Ok? Beleza? Então vou pegar esse cara aqui, eu boto logo o problema para... Não vou botar beabá não, tem que botar problema logo para o pessoal pensar. Ó, vou substituir aqui e vou substituir aqui, certo? E agora, olha só, quando eu fizer essa substituição, como é que vai ficar a minha equação? Menos 12 mais V1 mais quanto? 2V0. 2V0 vai dar menos 12i, certo? Menos 12i, certo? Menos 4 menos V0 menos 6i é igual a 0. Vou arrumar os sinais aqui. Vai ficar menos 12 menos 4, né? Vai ficar menos 16. Mais V1. Menos 12i mais 6i. Menos 6i. Todo mundo acompanhando aí? Menos 12i mais 6i menos 6i. Vai dar igual a 0. Quantas equações eu tenho aqui? Uma. Quantas incógnitas eu tenho? 2. O V1 e o I. Então não deu para terminar o problema. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o V1, né? V1 vale quanto? 4i. Positivo, certo? Está passando ali, 4i. Então agora eu posso pegar esse cara aqui, colocar aqui, ó. E aí vai dar menos 16 mais 4i menos 6i é igual a menos 16 mais 4i dá menos 6i mais 4i
16i é igual a 0. Então vai dar menos 2i igual a 16. É isso? Menos 2i igual a 16. E aí você tem que I é igual a menos 8 ampere. E o V0? E o V0 vai ser menos 6 vezes menos 8, 48 volts. Certo? Então o V0 vai ser 48 volts. Tá? Você usa isso aqui. E você tem isso aqui. Pronto. Resolvido. Tá? Legal. Então, já botei logo para quebrar, né? Já coloquei fonte controlada, já coloquei, né? Leis de que notem que eu usei um monte de equações, né? Tinha como fazer isso aí mais fácil, mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos agora complicar a nossa vida. Vamos colocar dois laços aqui. Agora a gente vai ter que, por enquanto a gente não tinha usado a lei de Kirchhoff, né? Das correntes. A gente só usou a lei de Kirchhoff das tensões, concordam comigo? Não usamos a lei de Kirchhoff das correntes. Até usamos para descobrir que a corrente era a mesma nos dois exemplos, certo? Era um laço só. Agora eu quero que vocês tentem fazer esse, e aí depois eu faço. Tá legal? Ok? Tá? Notem que a corrente, né? Vocês falam assim, a corrente, ela, nesse problema aqui, o cara podia pensar, pô, Gabriel, tá errado, né? Porque essa corrente I aí tinha que ser positiva, né? Só para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Essa corrente aí deveria ser positiva. Por quê? Porque tem duas fontes, menos mais, jogando corrente, digamos assim, né? No sentido que ela está. Galera, só que tem uma fonte mais menos, estão vendo ali que tem uma fonte mais menos controlada? E ela é controlada justamente em cima de V0. Então, ela, cara, essas duas fontes têm quanto de tensão? Tem 16 volts, concorda comigo? A controlada, ela tem 96 volts no sentido oposto. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Concordam? Olha só. Deixa eu mostrar aqui no desenho. Ó, olha aqui. Essas duas fontes aqui, elas estão quase... Você podia até botar elas em série, digamos assim. Vocês estão entendendo? Ia ser uma fonte de 16. Que apareceu mesmo, não apareceu menos 16? Ok. Jogando corrente, porque normalmente fonte joga corrente, certo? É fonte independente, ela está jogando corrente no circuito. Só que tem um elemento do circuito que é essa fonte controlada. Galera, é um elemento, é como se fosse uma fonte também. Como ela gera isso, não interessa pra gente agora, mas é uma fonte também. Só que ela vale quanto? 2V0, não vale 2V0? Como o V0 aqui, né, é um sentido diferente, digamos assim, que a gente encontrou que valia quanto? 48 volts. Ela está jogando o quê? 2 vezes V0, 2 vezes 48, no sentido oposto das outras fontes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, a corrente não é assim, ela é assim, porque essa fonte aqui gera muito mais corrente do que as outras duas. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Isso vocês vão entender quando vocês começarem a conhecer circuitos bem, né? Mas faz todo sentido. O cara podia achar, pô, como assim esse cara encontrou que o V0, a corrente é menos 8? Pô, como assim menos 8? É menos 8, eu encontrei aqui, fiz os cálculos e encontrei que era menos 8. E faz sentido que ela seja menos 8. Porque ele não colocou a corrente assim? Então essa corrente assim é como se fosse, a gente pode até pensar no que a gente chama de princípio da superposição. É como se ela tivesse uma parte assim que é gerada pelas fontes de 12 e de 6. Aí tudo bem, beleza, o sentido é esse mesmo. Só que tem uma outra corrente que é gerada por essa fonte aqui, que é uma fonte controlada, e que ela vale 96 volts no sentido oposto. Vocês estão entendendo? Ela vai gerar a corrente no sentido oposto. Certo? E a corrente total é a corrente que foi gerada nesse sentido, mais a corrente que foi gerada nesse sentido. Qual é a maior? Porra, é essa aqui. São 96 volts gerando corrente, aqui só são 16. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Tá? Isso vocês não precisam colocar na cabeça de vocês, não. Mas é só para, assim, quando vocês entenderem circuitos assim, como se fosse né, que nem vocês entendem cálculo bem pra caramba, né? Vocês vão olhar assim, pô, claro que é, né? Não sei o que,
Vocês entenderam o que eu estou falando? É por aí, ok? Ok. Tá, agora tentem fazer esse aqui, ó. Já peguei pesado para vocês, ó. Tentem fazer esse aqui. Vou dar 5 minutinhos, que depois vai ter que acabar a aula. Vamos lá. Quanto tempo nós temos aqui? Ainda tem. Já passou, vai dar mais de um tempo. Olha aí. Oi? Isso, o sentido é o sentido que está colocando aqui, certo? Exatamente, não, agora eu estou falando, é o sentido, se ele botou aqui 0,5 e 0, quer dizer que a corrente que está passando aqui, a corrente que está passando aqui, essa corrente aqui é 0,5 vezes I0, certo? Essa aqui é 3 amperes, legal? Essa aqui é bem simples, hein? Não é complicada, não. Primeira coisa que vocês vão fazer aí, tem um monte de corrente, então procurem utilizar um monte de corrente, não, são 3 correntes, né? Mas você tem como encontrar facilmente o valor de I0, né? É muito fácil encontrar I0 aqui. Legal? Tá assim, ó. É a mesma coisa. Positivo entrando, negativo saindo. Vocês já viram que o I0 sai imediato, né? Pela lei de Kirchhoff das correntes. Aí o V0 é só continuar e usar a lei de Ohm. forma eu posso só trocar o V pelo 0,5i na forma? Não, porque aqui é uma fonte de corrente, cara. O que você pode colocar aqui, o V0, você pode colocar igual a 4 e 0. Certo? Aí você pode usar. Aliás, é o que você vai fazer para encontrar o V0. O I0 sai direto, galera. Né? Vamos lá, já passou aqui o tempo. Vamos lá, ó. Lei de Kirchhoff das correntes no nó A. Corrente que chega I0, vou botar outra cor aqui, I0 sobre 2, mais corrente que chega 3, igual a corrente que sai I0. Ok? Concordam? Corrente que chega, corrente que chega, corrente que sai. Todo mundo enxergou? O que vai acontecer? Esse 0 aqui corta, isso aqui vai dar I0 sobre 2. Concorda? I0 sobre 2 e I0 do outro lado vai dar I0 sobre 2. Certo? Ok? Aqui já dá direto que o I0 vale quanto? 6 amperes. E agora a lei de Ohm. Se a lei de Ohm só tem um resistor aqui, não tem como falar onde é, né?
É no resistor. Então, o que vai ser? V0 é igual a 4 e 0. Então, V0 vai ser igual a quanto? 24 volts. Certo? Então, aqui tem 24 volts. Aqui tem 24 volts. Mas isso não adianta nada, porque é uma fonte. Então, é uma fonte de corrente. Eu não sei uma relação entre a fonte. Só se tivesse um resistor ali dentro, mas deve ter, né? Mas a gente não pode saber, né? E aqui tem 24 volts também. Tá? Porque está todo mundo em paralelo, entenderam? Legal. Tá? E a corrente, ó, checa para ver se dá certo, ó. E 0 não é 6? Então aqui vai dar quanto? Vai dar 3. Aqui não é 3? 3. Aqui o I0 vai dar 6. 3 e 3, 6. Perfeito. Legal? Beleza. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Determina as correntes e tensões no circuito mostrado na figura ao lado. Tá? Então aqui tem o nosso circuito. Esse já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Esse já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Notem que ele já colocou as correntes para vocês, certo? E ele já colocou as tensões para vocês. Tá? Então, teoricamente, quantas incógnitas eu tenho aqui nesse problema? Eu tenho 6, galera. São 3 correntes e 3 tensões. Concordam comigo? Dá para reduzir rápido essas 6 para 3, usando a lei de Ohm. Concordam comigo? Usando a lei de Ohm, que eu posso usar em vez de V1. O que eu posso colocar aqui em vez de V1? Né? Posso colocar em vez de V1 o quê? Eu posso colocar, por exemplo, 8 e 1. Esse é o V1. Pela lei de Ohm. Certo? V1 não é resistência vezes a corrente? Não é? Deu 8 e 1. Certo? Aqui, em vez de V2, eu vou colocar quanto? 3 e 2. Aqui, em vez de V3, eu vou colocar quem? 6 e 3. Já diminuiu bastante, né? Já passei de 6 equações e 6 incógnitas, concordam comigo? Para 3 equações e 3 incógnitas, concordam comigo? Legal? Bom, mas eu ainda preciso de 3 equações e 3 incógnitas. Primeira equação. V1, tá? O I1 está passando aqui, ó. Certo? Então o V1 é 8 e 1. Não, cara, olha só. O V1 é esse cara aqui, ó. Esse aqui é outra tensão. V1 é a tensão em cima do resistor. Certo? Aqui é a tensão em cima desse outro resistor. Certo? E aqui é a tensão em cima desse outro resistor. Tá? Ok? Legal? Notem, eu já diminuí. Quantas equações seriam antes? 6. Eu já diminuí para 3. Mas ainda preciso de 3, não preciso? Primeiro que eu vou escrever: somatório das correntes, ou corrente que chega no nó A igual a corrente que sai no nó A. Quem é que chega no nó A? I1. Mais alguém chegando? Não. Quem é que sai? Primeira equação, certo? Segunda equação: lei de Kirchhoff nas tensões nesses 2 caminhos fechados que eu vou fazer aqui, tá? Esse aqui e esse aqui, certo? Note, esse caminho fechado é esse, ó. Deixa eu até botar bonitinho. Ó, primeiro caminho fechado. Legal? Só que você vê, esse caminho fechado não foi suficiente para pegar todos os elementos do circuito, concordam comigo? Mas ele é um caminho fechado. Eu posso usar a lei de Kirchhoff das tensões nele? Posso. Então vou até usar, vou até usar a mesma cor, ó. Vou
vou usar o sentido da corrente desse caminho, né? Mas nem que se não fosse, eu não sei se a corrente aqui, por exemplo, é essa. O importante é o sentido do caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esquece a corrente, tá? Ok? Legal? É o sentido do caminho. Qual é o primeiro sinal que ele encontra aqui? Menos, então é menos 30. Depois, qual é o primeiro sinal que ele encontra? Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Mais, então é mais 8 e 1. Certo? Depois, qual é o primeiro sinal que ele encontra? Ficou feio aqui, né? É mais, certo? Vou tirar esse cara daqui, é mais fácil de ver. É mais, então é mais 3 e 2. Isso aqui vai dar quanto? 0. Agora eu vou pegar outra cor aqui. Azul. Ó, caminho que eu vou fazer, mesma coisa, só que mesma coisa, mas é outra coisa. Opa, agora vou fazer a mesma coisa no caminho, tá? Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Apaguei demais, né? Legal. Começa aqui. Primeiro sinal que ele encontra: negativo. Certo? Negativo. Concordam comigo que é negativo? O que você vai escrever então? Menos 3 e 2. Depois, o sinal que ele encontra: positivo. Vai dar quanto? Mais 6 e 3. Certo? Legal? Isso aqui é igual a quanto? 0. Pronto, as três equações estão aqui, as três incógnitas também. E agora? Agora vamos resolver o sistema. Tá? Então vai ficar assim, ó. I1 é igual a I2 mais I3. Né? Você poderia até fazer assim, ó. I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Se você tem calculadora, digamos assim, né? Depois, ó, 8 e 1, né? Mais 3 e 2, mais 0 e 3, eu até posso fazer assim, porque vocês podem fazer isso usando calculadora e direto sair. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A calculadora faz o sistema para você. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 30, concordam que vai dar 30? Legal? E finalmente, ó, 0 e 1, menos 6, menos 3 e 2, desculpa, menos 3 e 2, mais 6 e 3 é igual a 0. Ó, na calculadora vocês fazem assim, ó, deixa eu apagar isso aqui. Na calculadora vocês fazem assim, ó. Quer dizer, eu não sei qual é a calculadora de vocês. Notem que esse sistema é muito mais fácil fazer por substituição. Você chega a 2 por 2, 2 por 2, rapidinho chega a solução, tá? Mas, olha aqui. Na calculadora vai dar isso aqui, ó, 0, 30, 0. E a matriz é 1, menos 1, menos 1, 8, 3 e 0, 0, menos 3 e 6. Viram aí que eu falei? Tá? Aí você vê quem é I1, I2 e 3. Nesse caso aqui é muito fácil fazer assim, ó. Você pega aqui, você encontra que 3 e 2 é igual a 6 e 3, concordam? Não é? Então é melhor fazer assim, ó. I2 é igual a 2 e 3. Aí você tem ali em cima, ó, I2 é igual a 2 e 3, você tem que I1 é igual a quanto? I2, que é 2 e 3, mais I3, não é isso? Não é? Então I1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 e 3. Pô, se I2 é igual a 2 e 3, I1 é igual a 3 e 3, é só substituir agora nessa equação 30 ali, ó, vai ficar menos 30, não é isso?
mais quanto? 8 e 1, é isso? 8 e 1, né? Mais 3 e 2 mais 6 e 2, 6 e 2 não, 3 e 2, que o 3 e 2 vai dar quanto? 3 a 6 e 3? Não é isso? Não, tem que botar tudo em função. Desculpe. Não, mas é isso mesmo, tem que botar tudo em função de 3 mesmo. 6 e 3 é igual a 0. Só que o I1 é 3 e 3, então aqui dá 24 e 3, certo? Certo? 24 e 3. Aí dá 33 é igual a menos 33 é igual a quanto? A 1 ampere, certo? Consiga que 3 é igual a 1 ampere e 1 é igual a 3 ampere e 2 é igual a 2 ampere. E se 1 é igual a 1 ampere e 1 é igual a 3 ampere e 2 é igual a 2 ampere e 3 é igual a 1 ampere, agora você substitui aqui. Isso aqui vai dar 8 e 1. 8 e 1 vai dar 24 volts, certo? É isso? 24 volts. 3 e 2. 1 e 2 é 2. Aqui vai dar 6 volts, certo? E aqui vai dar 6 volts também, porque V1 igual a V2, né? Aqui as tensões são iguais. Por que as tensões são iguais? Porque esses dois elementos aqui, que são esses dois resistores, dividem os mesmos dois nós. Então eles estão em paralelo, certo? Então ia dar a mesma coisa, certo? E dá a mesma coisa, né? Porque o I3 é igual a 1, aqui também vai dar 6 vezes 1, 6, 6, 6, né? E 24. E aí, 30 menos 24, menos 30 mais 24 mais 6 é igual a 0. Perfeito. Tá tudo certo. Tá legal? Muito fácil esse? Claro que é muito fácil, né? Isso aí. Mas olha só, você vê quantas equações a gente fez? Muitas equações, concordam comigo? Né? Tem maneira mais simples de resolver esse problema. Tá legal? Então a gente vai primeiro, antes dos métodos, a gente vai ainda fazer algumas maneiras mais simples. Como assim? Já estou terminando. A gente vai, por exemplo, usar, a gente poderia usar aqui, ó, vou apagar, viu, pessoal? No vídeo vai estar escrito, tá? Mas vou apagar aqui. Olha só o circuito original. Eu depois dou um undo aqui que ele resolve, tá? Olha só, esse cara aqui está em paralelo com esse. Então a gente vai aprender, por exemplo, como trabalhar com resistências em paralelo, certo? Essa resistência aqui, ela vai ser uma resistência de 2 ohms, tá? Depois vocês vão ver por que vai ser, tá? Mas é que é produto, que é 18, pela soma, que é 9, vai dar 2. Essa resistência aqui, por sua vez, equivalente, ela vai estar em série com a resistência de 8. Então vai dar uma resistência de 10, certo? 8 mais 2, 10. E aí você vai ter 30 volts com 10. Então vai dar um em 1 aí de 3 amperes, que é o que a gente encontrou, na verdade. Certo? E aí você vai ter um divisor de corrente. O divisor de corrente é proporcional às resistências. Maior corrente na menor resistência. Certo? Então olha só. Aqui vai ser proporcional, né? Você vai ter 3 amperes dividido em duas resistências. A menor resistência quem é? É I2. É a resistência onde passa o I2. Aí você vê que o I2 é 2. Né? Olha lá. O I2 é 2. E o I3 é 1, que é o que sobra. Certo? E faz sentido, concorda comigo? Até porque as tensões têm que ser as mesmas. Legal? Ficou entendido? Tá? Então a gente vai fazer muito exercício, galera. Isso aqui, ó, é exercício. Deixa eu dar um undo aqui que fica bonitinho de novo. Olha lá, ele volta. Tá ok? Ele volta. Certo? Eu vou parar por aqui, vocês me desculpem ter perdido aí uma meia hora aí, mas a aula foi bastante proveitosa, eu acho, né? Na aula que vem a gente vai falar sobre resistores em série, depois divisor de tensão, e depois resistores em paralelo e divisor de corrente. Certo? Quando é a sua lista de exercícios? Ainda nem comecei, cara. Eu ainda vou ver onde é que eu vou colocar. Ainda vou. Talvez eu faça uma lista intermediária já para vocês começarem a fazer, tá? Falou? Falou, professor. Falou, galera.